Graça e paz, amados irmãos e amigos. O meu nome é Rodrigo. Eu sirvo como pastor na Igreja Batista Reformada, no Jardim Esperança, na cidade de Canoinhas, no estado de Santa Catarina. Estou aqui mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra de Deus. E a exposição bíblica que eu quero fazer no dia de hoje está em Mateus capítulo 12, a partir do verso 46. Isto mesmo, pegue a sua Bíblia e abra lá em Mateus capítulo 12, a partir do verso 46, que diz assim, a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Muito bem, eu quero falar no dia de hoje sobre a verdadeira família de Jesus. É um tema interessante, a verdadeira família de Jesus. Mas antes de fazer uma exposição do texto que foi lido, deixe-me fazer algumas considerações aqui. Primeiro, eu quero falar para você sobre a importância da família em Israel, na nação de Israel. Nós já vimos nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, verso 27, que Deus que criou a família. Isso mesmo, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou a família, criou o homem e a mulher. Então Deus é que criou, que formou a primeira família. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, está lá um grande mandamento falando para honrar os pais. Então, a família é algo muito importante para a nação de Israel. Em Deuteronômio capítulo 6, nós vimos ali Moisés ensinando o povo de Israel a ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Tal era a importância para a questão e a manutenção da família. E também, em Neemias capítulo 13, está relatado ali Neemias fazendo uma grande reforma, quando o povo de Israel volta do cativeiro e eles voltam para sua terra. Aí Neemias, ele incentiva o povo de Israel e ele coloca uma proibição de casamentos mistos. É isso aí. É aquilo que Paulo lá em 2 Coríntios 6,14 chama de julgo desigual. Ele estava conservando as famílias de Israel. E ele estava pedindo para que não casassem com as mulheres estrangeiras e pagãs e idólatras, para que o povo de Israel não fosse destruído por causa desses hábitos pecaminosos. Pois bem, eu estou mostrando isso para mostrar para você o quão era importante a família na nação de Israel. O quão era importante a família para Jesus e para os seus contemporâneos na época dele. Pois bem, mas permita-me aqui entrar num tema polêmico. Eu quero aqui desmontar uma doutrina. Exatamente, uma doutrina que infelizmente foi ensinada. Eu quero dizer isso com muito respeito aos meus amigos católicos, mas eu preciso ser sincero e também preciso ser fiel às Escrituras. O excelentíssimo Papa Nono, no ano de 1854, ele inventou uma doutrina chamada Doutrina da Virgindade Perpétua de Maria. O que ele ensinou nessa doutrina? Que Maria ela foi virgem a vida toda. Vocês sabem que Maria, ela concebeu, ela deu à luz a Jesus, mas esse Papa dizia que mesmo ela ter dado a Jesus, luz a Jesus, ela foi virgem a vida inteira, inclusive casada com José. Bom, isso não é verdade. Porque você viu na leitura do texto bíblico de hoje
que Maria foi procurar Jesus, inclusive com os irmãos, isso é, são meio irmãos de Jesus, porque esses irmãos eram filhos de José. E nós sabemos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E a questão, a evidência de que Maria não foi virgem a vida inteira, está em Mateus capítulo 13, por exemplo. Preste atenção, olha aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 13, a partir do verso 54, diz a mesma coisa, fala sobre a família de Jesus. Diz assim: e chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? É isso. Jesus, ele tinha irmãos. Inclusive, ele também tinha irmãs. No entanto, Maria, a grande serva de Deus que foi, ela não foi virgem a vida inteira. Por quê? Porque ela tinha um marido chamado José. E ela viveu uma vida de esposa, como toda esposa, e teve outros filhos. Porém, ela não foi virgem a vida inteira. É isso que as escrituras nos dizem. Mas daí alguns dizem assim, olha, no aramaico não tinha essa definição. No aramaico, um judeu chamava qualquer um de irmão. Mas não é bem assim. Quando Mateus ele traduziu as palavras de Jesus no aramaico, no grego, Mateus ele especificou muito bem a palavra que ele colocou. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A palavra adelphos é uma palavra grega que significa irmão, que é a palavra que Mateus usa em seu evangelho, tanto em Mateus capítulo 12 como em Mateus capítulo 13. Adelphos é irmão, como se fosse como irmão de sangue. É a palavra que Mateus usa. Então não é irmão de consideração, mas sim irmão biológico, irmão de sangue. Da mesma maneira, a palavra irmã no grego é adelphe. Adelphe não é irmã de consideração, irmã de fé, mas é irmã biológica, irmã de sangue. Da mesma forma, a Bíblia ela diferencia os graus de parentesco. Por exemplo, em Colossenses capítulo 4, verso 10, diz que Marcos era primo de Barnabé. E a palavra ali é anepsios. Anepsios é primo. Então não está dizendo que Marcos era irmão de fé de Barnabé, mas que ele era primo de Barnabé. A Bíblia ela diferencia os graus de parentesco. Da mesma forma, Isabel. Isabel, em Lucas capítulo 1, verso 36, 1:36, ela foi a parenta ou a prima de Maria. E a palavra ali no grego é sugênis. Sugênis traduzido é parenta ou prima. Então a Bíblia, ela diferencia os graus de parentesco. E Maria, ela teve mais irmãos. A Maria, ela teve mais filhos. E Jesus, ele teve irmãos e irmãs, inclusive. É por isso que eu quero convidar você a crer na Bíblia, nas Escrituras. Inclusive, eu gostaria muito que você conferisse até mesmo o que eu vou pregar nesse momento. Uma das grandes bandeiras que nós defendemos, que é uma herança da Reforma Protestante, é a sola Scriptura, que significa somente as Escrituras. Nós temos que crer somente nas Escrituras. Por isso, presta atenção, nós reafirmamos que as Escrituras, ela é inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, infalível e suficiente como fonte única de revelação divina e escrita. Única para constranger e convencer e instruir a consciência do ser humano. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o único padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Creia nas Escrituras. Por isso, negamos que qualquer credo, tradição,
concílios, assembleias, literaturas, ou indivíduos, ou constituições, ou qualquer experiência pessoal que venha substituir, ou subtrair, ou competir, ou constranger as Sagradas Escrituras, que é suficiente para nos revelar a vontade de Deus para a manutenção da espiritualidade cristã. A palavra de Deus, ela é suficiente. E nada pode substituir as Escrituras. Nem eu, nem as minhas palavras como pastor, e de nenhum líder religioso nesse mundo. Somente as Escrituras, ela é suficiente para nos revelar quem é Deus e para nos revelar a missão de Jesus. Pois bem, voltemos para o texto. Eu quero expor um pouco para vocês, um pouco do contexto. E Marcos capítulo 3, que é o texto paralelo de Mateus 12, narrando a mesma história, ele mostra a razão porque Maria e seus filhos foram procurar Jesus. Diz lá em Marcos capítulo 3, a partir do verso 20, depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam, ele está fora de si. Eles estavam preocupados. O comentarista Mounce tem razão ao dizer que não apenas os religiosos fariseus, mas até a própria família de Jesus falharam em não entender a sua missão e a sua mensagem. A mãe de Jesus e seus irmãos, preocupados com o bem-estar dele, em virtude da esmagadora demanda do seu ministério, foram ao seu encontro. Mas, porém, mãe a mãe, né? Maria estava preocupada com o bem-estar de Jesus e ela foi procurá-la como uma grande mãe que ela foi. Pois bem, nesse texto das Sagradas Escrituras, Jesus nos ensina quem realmente é sua verdadeira família. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Quem é a verdadeira família de Jesus? Está em Mateus capítulo 12. Pois bem, em primeiro lugar, a família de Jesus são aqueles que são seus discípulos. É isso que ele fala no verso 49 de Mateus 12. Veja aí na sua Bíblia. E apontando com a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem são discípulos? Quem faz parte da família de Jesus? Aqueles que são discípulos de Jesus. São aqueles que creem em Cristo. Você crê em Cristo? Como registrou muito bem o apóstolo João, em capítulo 1, verso 12, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, nos quais não nasceram nem da vontade do varão, nem do sangue, mas nasceram pela vontade de Deus. Faz parte da família de Jesus quem é discípulo de Jesus, quem crê em Jesus. Quem foi convertido por Jesus. Quem teve a sua vida transformada por Jesus. Este é da família de Jesus. Quem faz parte da família de Jesus são aqueles que são seus discípulos. São aqueles que seguem a Cristo. São aqueles que seguem a Cristo. São aqueles que seguem o caminho de Jesus. Você segue o caminho de Jesus? Como João muito bem colocou em João, capítulo 8, verso 31, ele disse assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é da família de Jesus é quem é discípulo de Jesus, e quem segue a Jesus. Em Mateus, capítulo 16, verso 24, Mateus ele registrou uma palavra de Jesus muito séria. Jesus certa vez falou assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Só faz parte da família de Jesus são aqueles que são discípulos, isso é, aqueles que creem em Jesus e aqueles que seguem a Jesus. Você faz parte da família de Jesus? Espero que sim. Em segundo lugar,
A verdadeira família de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha o verso 50 aí na sua Bíblia. Ele continua dizendo: pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Aí, Lucas capítulo 8, como um texto paralelo, narrando a mesma história de Mateus capítulo 12, Lucas, ele coloca um detalhe que Mateus e Marcos não colocaram. Por exemplo, Lucas capítulo 8, a partir do verso 19, ele registrou assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha só que Lucas registrou. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Fazer a vontade de Deus é aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Jesus está dizendo que a sua verdadeira família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, praticam a palavra de Deus. Pergunto para você, você pratica a palavra de Deus? Você é obediente à palavra de Deus? Precisamos obedecer. Amados, eu me incluo nisso também. Precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Pois isto, fazendo assim, nós estaremos realizando a vontade de Deus. E isto vai testificar com a nossa vida que nós somos da família de Jesus. Então ouça e pratique a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. Eu quero concluir dizendo que nós somos a família de Jesus. Nós somos. Concordo com Charles Spurgeon quando ele diz que todos os crentes em Jesus fazem parte da família real. São feitos príncipes e irmãos em Cristo. Concordo com William Hendrickson, um grande comentarista, quando ele escreve: os laços espirituais são muito mais importantes do que os laços físicos. Lembre-se, Jesus ele não repudiou a sua mãe e a sua família, não é isso. De tal maneira que em João capítulo 19, verso 26 e 27, quando Jesus estava quase morrendo na cruz, ele pede para João cuidar da sua mãe. Ele diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E diz a tradição histórica que o apóstolo João cuidou de Maria até a sua morte. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações. E a primeira aplicação é uma pergunta: você faz parte da família de Jesus? Você faz parte da família de Jesus? Lembre-se que só quem faz parte da família de Jesus são aqueles que são discípulos, que creem em Cristo. Aí é necessário duas palavras: arrependimento e fé. O que eu quero dizer com isso? Arrependimento significa reconhecer que é pecador. Reconhecer que está perdido sem Cristo. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus. Em Romanos 3, verso 10 diz que não há um justo sequer. Para fazer parte da família de Cristo, tem que reconhecer que é pecador, que é perdido. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa reconhece que é um pecador e que está disposta a abandonar os seus pecados para seguir a Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Para fazer parte da família de Jesus, tem que colocar a fé em Cristo. O que significa isso? Parar de confiar em si mesmo e confiar no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele morreu na cruz para nos perdoar e para nos reconciliar com Deus, porque estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Arrependimento e fé. Arrependa-se dos seus pecados e confie na obra expiatória de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele morreu para me salvar e para te salvar.
Então não confie na sua moralidade, na sua religiosidade. Confie no que Jesus fez por você. A segunda aplicação, aqueles que fazem parte da família de Jesus, é um discípulo de Jesus. Seja discípulo, seja um seguidor de Jesus. E terceira aplicação, e eu encerro aqui, tenha zelo pela palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Lembre-se que somos conhecidos pelos nossos frutos. Jesus falou isso em Mateus 12, verso 33, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. O seu fruto evidencia se você é discípulo ou não. Isso é a sua vida, a minha vida. A minha oração é que você entenda isso. E a minha oração é que você faça parte da família de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor converteu os nossos corações e nos inseriu na família de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons discípulos. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir e praticar a tua palavra. Não conseguimos sozinhos, dependemos do poder do teu Espírito agindo na nossa vida e no nosso coração. Abençoa, Senhor, cada vida que assistirá esse vídeo e toque no coração de cada um. Converta vidas, transforme, Senhor, vidas, para que cada um possa tomar a decisão de se tornar um seguidor de Jesus. Caso ao contrário, nunca fará parte da família de Jesus. Mas fale, Senhor, a cada coração. Nós oramos e te agradecemos pelo teu perdão, pela tua salvação e por ter nos aceitado, Senhor, pela tua graça e bondade. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser.